Oi, pessoal, aqui é a professora Simone Eleutério e hoje eu vou trabalhar com vocês essa bolsa de festa, que é a bolsa Lorena. Confira a seguir a lista de materiais para depois darmos início à aula. Antes de começar a aula, eu vou convidar você para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e, se você gostar da aula, aproveite para deixar o like e compartilhar o vídeo. Bem, pessoal, mostrando mais de pertinho a bolsa para vocês, antes de conferir a lista de materiais. É uma bolsa que fica super bonita. Olha só, bem espaçosa, com um fechamento bem bacana. O tassel que você pode escolher colocar no centro ou aqui nas laterais, olha a lateral, fica com um acabamento também super bonito e o destaque do ponto trabalhado em toda a base da bolsa. Bem, agora que eu já mostrei a bolsa mais de pertinho em detalhes para vocês, vamos conferir a lista. Para fazer a bolsa, eu vou usar o fio de malha premium da Círculo. Essa cor é a cor 1748, um novelo apenas. Vou usar agulha para crochê número 5, alça de corrente, 3 mosquetões ou argola articulada e botões magnéticos, 1 a 2 botões, para fazer o fechamento da bolsa. Você pode trabalhar aqui com a cor desejada, combinando os metais de acordo com o seu gosto. Bem, e agora que já temos a lista de materiais, vamos dar início à aula. Inicio a bolsa fazendo um cordão com 25 correntinhas, mais uma para vira, 26 no total. Pulo a primeira, a segunda, venho na terceira e faço um ponto baixíssimo. Então, é como se eu iniciasse a carreira com 2 correntinhas que equivalem a um meio ponto. Depois disso, eu fiz na terceira um ponto baixíssimo, laçada na agulha, próximo ponto, um meio ponto alto. Próximo, um ponto baixíssimo. Próximo, um meio ponto alto. Como se eu fosse fazer um ponto alto, venho, busco a laçada, fiquei com as 3, eu tiro as 3 de uma única vez. Baixíssimo, busco e passo por dentro da laçada. Meio ponto, o próximo, baixíssimo. Próximo, meio ponto alto, próximo, um baixíssimo, até chegar na última correntinha da base. Finalizo a carreira sempre com um ponto baixíssimo. Sempre inicio a carreira, então aqui já virei o meu trabalho, e eu sempre inicio fazendo 2 correntes, que correspondem a esse primeiro espacinho. Aqui o primeiro ponto, e aqui eu já tenho uma laçada. Observem que temos essa laçada ao longo de toda a base. Bem aqui em cima dessa laçada tem um espacinho, ó. E é aqui que eu faço o meu ponto baixíssimo. Laçada na agulha, aqui no próximo ponto, na próxima laçadinha, eu faço o meio ponto alto. Novamente a laçada, onde eu faço o baixíssimo. Próximo ponto, um meio ponto alto. Próximo, ali em cima da laçada, um baixíssimo. E dessa forma, eu trabalho até chegar ao final da carreira. Cheguei novamente ao final da carreira, finalizo aqui fazendo um ponto baixíssimo, viro o meu trabalho e vou iniciar novamente a carreira. 2 correntinhas, que equivalem ao primeiro ponto, sempre em cima da laçada, eu faço baixíssimo e no próximo ponto, no espacinho,
eu faço o meio ponto alto. Baixíssimo, meio ponto alto, até o final da carreira. Agora, eu vou trabalhar até o tamanho que eu queira para base. Cerca, aqui no meu, eu vou trabalhar cerca de 26 a 27 centímetros, mas o tamanho é opcional. Esse tamanho que eu fiz, eu faço com apenas um novelo. Caso você queira fazer maior, é só ter 2 novelos que você pode trabalhar uma bolsa de tamanho já bem maior, até o tamanho médio aí. Então, fica opcional. Você escolhe o tamanho desejado para a base. Trabalhei até completar cerca de 27 centímetros, de 26 a 27 centímetros na base. Depois disso, olha só como o ponto ele fica bem bonito e se destaca aqui na base da bolsa. Agora, eu vou dobrar para continuar trabalhando, já montando a base, onde eu deixo essa parte de cima com o acabamento e união já prontos, para depois fazer a base lateral. Depois que eu dobrei, eu venho aqui e faço a união com um ponto baixíssimo. Agora, eu já subo uma correntinha que eu conto como o primeiro ponto baixo. E eu vou seguir em todos os pontos, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Quando eu pegar em algum espaço que abra assim, eu venho em uma laçadinha mais para baixo, para não acontecer de ficar um espaço muito aberto. E vou trabalhando pontos baixos até chegar lá no finalzinho, onde eu já vou passar unindo de uma base para outra até circular toda a parte de cima. Por enquanto, eu estou fazendo essa carreira em pontos baixos, que é uma carreira para unir as partes e também uma carreira de nivelamento. Na próxima carreira, eu já começo a trabalhar em ponto baixo centrado. Cheguei ao final dessa lateral. Faço a união agora, eu já fiz um ponto baixo, venho desse lado e também faço um ponto baixo. Prontinho, assim já fico com a união pronta. E agora, eu vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar aqui no primeiro ponto que eu fiz. Já cheguei no final da carreira, agora eu faço a união com um ponto baixíssimo. Depois disso, eu solto a laçada, venho no ponto seguinte e levo essa laçada puxando ela lá para trás. Depois que eu puxei a laçada ali para trás, eu deixo ela lá na parte de trás e venho aqui já centrando o primeiro ponto. Eu tenho esse V e aqui eu vou passar a agulha, vou lá atrás, busco o meu fio e trago ele aqui para frente. Tenho duas laçadas, uma que eu passei agora por dentro do ponto e a laçada que eu havia deixado lá para trás. Busco o fio e passo pelas duas. Com isso, eu já tenho o primeiro ponto baixo centrado. E agora, eu vou trabalhar toda a carreira em pontos baixos centrados, então, eu não pego aqui na parte de cima do ponto, eu pego aqui onde se forma esse Vzinho e busco o fio. Faço o meu ponto baixo de forma centrado e dessa forma todos os pontos até percorrer toda a volta da carreira. Após circular toda a base, fechei com um ponto baixíssimo e agora eu faço um ponto baixíssimo para cada ponto de base até circular toda a carreira. Chegando aqui no final, corto o fio, já arremato e depois faço as laterais. Já finalizei a carreira em pontos baixíssimos
Agora, vou arrematar e já aproveitei para adiantar uma das laterais, para que vocês possam ver como fica o trabalhado na parte da lateral, para deixar a bolsa boleada, deixa ela já no formato. Então, vou mostrar agora como eu arremato os fios e depois fazer essa parte lateral, que é a parte do fechamento, como vocês estão vendo aqui desse lado. Para fazer o arremate, eu faço o seguinte: eu busco o fio, trazendo ele aqui para o lado avesso do trabalho, e aqui eu vou levando por dentro das laçadinhas do ponto para arrematar ele um pouquinho mais para baixo. Quando eu já trouxe aqui um pouco mais para baixo esse fio, eu passo a agulha, busco a laçada, formando essa nova laçada, eu passo o fio por dentro e aperto bem. Agora, eu vou levando por dentro de vários outros pontinhos, e esse nozinho que eu dei, ele vai ficando ali por dentro desses pontos. Quando eu corto aqui no final, eu sempre venho com um pinguinho de cola pano, que ajuda a selar essa última pontinha. Depois disso, então, só cortar mesmo o fio e já temos a pontinha arrematada. Eu vou repetir o mesmo na outra pontinha inicial. E depois, quando eu costurar a outra parte, eu mostro também como fazer o acabamento dessa parte na lateral. Inicio a lateral da bolsa fazendo o anel mágico, então deixo a pontinha que eu não vou usar de frente para mim, dou uma volta completa, passo a agulha por dentro do anel e busco a laçada. Agora, eu fecho essa laçada e trabalho até completar 6 pontos baixos. Esses 6 pontos correspondem à primeira carreira, que eu faço essa lateral em formato redondo e depois eu faço o biquinho na parte de cima para ela ficar com o formato de gota. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois que eu terminei os 6 pontinhos, eu puxo, fechando o anel. Essa pontinha eu arremato no final e eu venho aqui já no primeiro ponto, trabalhando de forma centrada. Então, eu não vou pegar na parte de cima do ponto, e sim aqui onde se forma o Vzinho, bem na parte central do ponto. Faço o primeiro ponto, aqui eu vou colocar o marcador para facilitar a visualização, já que eu não fecho a carreira, eu já inicio fazendo ponto, trabalhando em carreiras circulares. Volto nesse mesmo ponto, no primeiro ponto, e faço mais um ponto baixo centrado. Então, tenho 2 pontos. Vou no próximo ponto, sempre trabalhando de forma centrada. Então, eu não vou passar aqui, ó, onde eu costumo passar normalmente para fazer o ponto baixo. Eu venho logo abaixo, onde forma esse Vzinho, ó, uma perninha para cá, uma laçadinha para cá. Então, passo bem no meio das duas, trabalho um ponto baixo centrado, volto nesse mesmo ponto e faço mais um ponto baixo centrado. 2 pontos baixos centrados em cada um dos 6. Ao chegar ao final da carreira, encontrando novamente aqui o marcador, eu vou ficar com um total de 12 pontos baixos centrados. Já tenho os 12 pontos, agora eu vou fazer a pontinha da gota. Então, eu venho no próximo ponto, trabalho um ponto alto, volto nesse mesmo ponto, mais um ponto alto, uma correntinha, volto ainda no mesmo ponto
e faço mais 2 pontos altos. Já tenho aqui o meu leque que forma essa pontinha, o formato da gota. Agora, eu volto no pontinho, depois que eu fiz o leque, e trabalho um ponto baixo centrado, e depois eu faço o aumento, ou seja, 2 pontos baixos centrados no mesmo ponto. Um ponto baixo centrado e um aumento, todos trabalhados em ponto baixo. Então, os 2 pontos baixos no mesmo ponto. E dessa forma, eu trabalho até chegar aqui no finalzinho, onde eu encontro os pontos altos da pontinha da gota. 2 juntos, um sozinho, 2 juntos, um sozinho, até dar a volta na carreira. Prontinho, já percorri toda a base. Chegando aqui no final, eu passo a agulha no primeiro ponto alto e fecho com um ponto baixíssimo. Daqui mesmo, eu não corto o fio e eu já vou começar a parte da costura. Eu só encaixo aqui essa pontinha, onde eu tenho a correntinha, eu centralizo bem aqui onde eu fiz a união, onde fica essa pontinha. E eu vou costurar da seguinte forma: eu vou trabalhar vindo com ponto, ó, então, venho no próximo ponto e vou passar aqui no ponto que eu tenho na base. E prendo com um ponto baixo. Deixa eu puxar as pontinhas aqui. E novamente, venho aqui na base, ó, agora eu já estou aqui na parte da correntinha e passo aqui no pontinho para centralizar. Bem lá na parte da costura já estou, sempre um ponto baixo. Agora, eu já vou começar a descer a lateral, passo no ponto e passo na base da bolsa. Um ponto baixo. Passo no ponto e lá na base da bolsa. Um ponto baixo. Então, eu vou prendendo aqui, né, fazendo a carreira e já costurando. Dessa forma, em volta de toda a base, até chegar lá no primeiro pontinho que fizemos. Depois disso, quando eu chegar aqui no final, eu não corto o fio, porque eu ainda vou passar uma carreira de acabamento e depois prender aqui a parte do fio de sobra, fazendo o acabamento e já levando a sobrinha de fio lá pro avesso, fazendo o arremate. Finalizei a carreirinha da costura, agora eu vou passar uma carreira em ponto baixo. Bem onde eu fiz essa carreirinha da costura, eu vou puxar o fio aqui pra cima, puxo a laçada e passo por dentro da laçada da agulha. Busco o fio e passo por dentro da laçada. Busco o fio, passo por dentro da laçada, até dar a volta em toda a carreira. Quando eu finalizar, eu corto o fio, só que eu deixo pelo menos uns 20, 25 centímetros de fio para fazer o acabamento, que eu vou deixar essa pontinha aqui bem coladinha aqui, ó, costurando, para que ela ganhe ainda mais o formato de gota e não fique aqui solta, como eu fiz desse lado. Olha como o acabamento fica bem bonitinho. Então, vou terminar essa parte, corto, deixo ali a sobra de fio e volto para fazer esse acabamento. Aí, já teremos a base da bolsa prontinha, ó. Depois, é só fazer os acabamentos finais, colocando a alça, botão, enfim, esses acabamentinhos para deixar a peça finalizada. Já finalizei a carreira em pontos baixíssimos e agora eu vou levando esse fiozinho de sobra bem aqui na parte central, onde eu fiz a costura.
Depois que eu cheguei com esse fio aqui na parte central, eu vou buscar a laçada, levando ela lá pra trás. E aqui eu faço o seguinte, eu quero erguer essa pontinha, deixando ela bem centralizada e bem vincada. Como eu disse, para marcar ainda mais o formato da gota. Então, eu venho aqui, onde eu fiz a costura, ó, bem ali, onde eu liguei uma parte à outra, vou puxar o fio aqui de volta. E vou puxar aqui mais pra cima ainda. E depois eu repito novamente, levo bem lá por baixo. Busco o fio. E trago ele bem justinho. Aqui pra cima novamente. Deixo ele bem arrumadinho, centralizado. E depois disso, é só cortar o fio e arrematar. E eu já fico com essa parte bem vincadinha, ó. Ele forma ainda mais, deixa mais vincado o formato de gota. Aqui eu deixo bem justinho para que ele fique bem centralizado. Bem, agora eu vou para a costura dos botões. Você pode colocar um botão centralizado ou 2 botões, como eu vou colocar aqui. Eu vou usar esse botão magnético, que é um botão de imã, ó, como ele fecha super bem. E esse botão, ele é bem legal porque ele tem esses 4 cantos onde tem esse ganchinho, essa argolinha, que fica bem fácil passar a linha e agulha de costura e ir costurando na peça. Eu sempre faço o seguinte, eu meço, aqui eu vou deixar mais ou menos 3 dedos de cada lado para colocar o botão. Ele tem as duas partes, um de um lado, um do outro, que se encaixam. Então, eu costuro sempre deixando aqui o sinalzinho da primeira carreira. Então, não muito para baixo, mas deixando pelo menos o sinalzinho, um de um lado, um do outro, para fazer o fechamento. Do outro lado, a mesma coisa, vem com outro botãozinho, costuro as 4 partes e assim o fechamento fica super seguro. Vou fazer isso, depois venho para colocar a alça. Já costurei os botões e depois disso já tenho a base totalmente finalizada. Agora, eu vou colocar as argolinhas, né, o mosquetão redondo e a minha alça de corrente. Então, aqui é bem simples, eu vou colocar um mosquetão de cada lado. E esse meu mosquetão aqui, ele já tem essa argolinha onde eu vou só colocar a alça. Você pode fazer aqui de diversas formas, com a argola articulada redonda e já colocar direto a alça, se você for colocar só a corrente passando aqui dentro, ou colocar o mosquetão primeiro e depois a alça. Então, aqui dá para fazer de diversas formas. Eu vou fazer com esse aqui, que eu tenho, que já fica com a alça presa. Aqui bem na parte central, onde eu passei aquele fio de acabamento, eu vou passar a ponta do meu mosquetão. Então, venho virando aqui, até que eu consiga fazer esse encaixe. Encaixei de um lado, eu repito o mesmo do outro. E coloco
a alça. Prontinho. Agora, eu vou fazer o tassel com a sobra que eu tenho do fio e depois só fica a colocação do tassel e já teremos a bolsa prontinha, finalizada, como vocês podem ver aqui. Para fazer o tassel, eu cortei 6 fiozinhos com aproximadamente 20 centímetros e eu vou passar esses fios por dentro dessa argolinha. Se você vai fazer com a argola sem ter essa argolinha, aquela que eu mostrei, essa aqui, é só passar aqui por dentro também e prender da mesma forma. Aqui eu vou passando aos poucos, porque esse espacinho é um espacinho pequeno. Depois que eu passei todos, eu já consigo fazer a montagem do tassel. Puxo uma partezinha para sair com os fios. Deixar eles dobradinhos ao meio. Dou uma arrumadinha. E prontinho. Agora, eu tenho outro fiozinho maior que eu cortei aproximadamente com uns 30 centímetros. Eu faço o seguinte: eu deixo esse fiozinho, uma pontinha lá pra cima, aqui pra baixo eu deixo uma laçadinha, ó. E agora eu vou começar a passar esse fio um pouquinho aqui pra baixo. E eu vou começar a enrolar esse fio em volta dos fiozinhos que eu já tenho. Vou passando e vou arrumando aqui. Repito isso por algumas vezes. E depois, essa pontinha de sobra, eu passo por dentro dessa laçada. Aperto, deixando ela aqui pra baixo. E agora, aquela pontinha lá de cima, eu vou puxando, arrumando com essa outra pontinha que eu deixei aqui embaixo. E ela some lá por dentro do nó. Eu sempre pingo um pinguinho de cola pano de cada um dos lados, só para deixar ele ainda mais firme. Aqui eu corto bem rente e aquela pontinha menor também. E depois eu só venho com a tesoura e aparo as pontas. Dessa forma eu já tenho o tassel prontinho para ser aplicado na bolsa. Prontinho, já aparei as pontinhas e o tassel é um gosto muito pessoal. Você pode colocar ele aqui centralizado, você pode colocar aqui na parte das argolinhas. Como eu estou aqui com o mosquetão argola articulada, então eu posso colocar tanto na própria base, quanto colocar aqui na parte em metal. Então, aí você escolhe onde você mais gostar. E a bolsa agora já está prontinha, finalizada. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostaram, aproveitem para deixar o like aqui no vídeo e para compartilhar com seus amigos. E até a próxima. Tchau, tchau!